Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 2 de avaliação de desempenho e o nosso assunto de hoje é a evolução histórica da avaliação de desempenho. Primeiro, é importante relembrar o que é a avaliação de desempenho. Então, a avaliação de desempenho é uma ferramenta que mede o desempenho do colaborador, ou seja, avalia a entrega, a forma com que esse colaborador tem desempenhado o seu trabalho, sempre se baseando no que a função e a empresa necessita. Bom, já que estamos então falando da evolução histórica da avaliação de desempenho, a avaliação de desempenho ela não é nova, não é uma ferramenta nova, ela já vem sendo usada já há algumas décadas, porém, os modelos de avaliação eles vêm se atualizando ao longo também dos anos e ao longo da necessidade das empresas. Mas vamos contar como é que era um pouquinho antigamente. E que ainda muitas dessas avaliações são utilizadas até hoje por algumas empresas. As avaliações de desempenho, muitas delas, são chamadas de avaliação de desempenho mais tradicional, elas têm características mais simples, porque normalmente são utilizadas por empresas que não têm a cultura ainda da avaliação de desempenho. Essas avaliações de desempenho também, essas empresas que utilizam essa ferramenta, muitas vezes também não têm tecnologia de apoio, Então, muitas vezes essas avaliações de desempenho, elas eram feitas ou são feitas até hoje numa planilha, num documento no computador e como eu brinco, elas podem ser feitas, realizadas até num papel de pão, mas dependendo inclusive da quantidade de funcionários. Essas avaliações que eu acabei de falar agora, o perfil delas, são avaliações, portanto, mais tradicionais e como são tradicionais, ainda possuem a figura do gestor avaliando. Então, somente o gestor avalia o seu colaborador. Então, muitas vezes, o funcionário, o colaborador é avaliado pelo seu gestor e, então, é só a opinião desse gestor que prevalece. Pois bem, mas vamos imaginar que esse gestor não tem a habilidade, o conhecimento ao fazer, em realizar uma avaliação de desempenho. Muitos de vocês devem já ter passado por essa situação. O avaliador, o gestor, avaliou todo mundo muito bem. Mas sabemos que nem todos os funcionários estão tão bem assim de acordo com a avaliação dele. Muitas vezes é aquele gestor que não sabe avaliar, ele fica em cima do muro, ele quer ficar bem, a gente brinca, quer ficar bem na fotografia com os outros colaboradores. Mas também tem um lado que esse gestor também pode avaliar de forma negativa todo mundo, Então, tanto para um lado como para o outro é ruim, Porque se eu tenho todos os colaboradores que foram bem avaliados e sabemos que alguns não são, aqueles que de fato são talentos, que deveriam de fato ser bem avaliados, acabam se desmotivando. E os outros também, que são bons e acabam sendo avaliados de forma negativa, também acabam se desmotivando. Então, conforme eu falei lá atrás, as avaliações de desempenho, elas foram se modernizando. Então, hoje, claro que algumas empresas ainda praticam esse modelo de avaliação de desempenho que é feita apenas pelo gestor, isso é muito comum. Mas, ao longo dos anos, essas avaliações elas foram se modernizando e justamente para diminuir a subjetividade destas avaliações anteriores, onde só o gestor avalia, começou-se a abrir um pouco mais os modelos de avaliação de desempenho. Então, muitas empresas passam a adotar outros modelos de avaliação de desempenho, onde o gestor, sim, continua avaliando o seu colaborador, mas o colaborador também tem a oportunidade de se autoavaliar. Tem algumas empresas que ainda abrem um pouco essa possibilidade. Então, além do gestor avaliar, além do colaborador se autoavaliar, ainda abre-se para um par ou alguns pares avaliar o colaborador. E ainda vou mais além.
que são as famosas avaliações 360, que é o avaliador avalia o colaborador, ele se autoavalia, também é avaliado por um par e também por um cliente, que pode ser tanto interno, uma outra área, ou um cliente externo, evitando então a subjetividade. Existem outros modelos de avaliação que nós chamamos de mais modernas, de mais contemporâneas, mas essas avaliações servem inclusive para empresas que já têm a cultura da avaliação de desempenho, que têm inclusive tecnologia para apoiar. Então, essas avaliações de desempenho mais modernas, elas também são acompanhadas por uma figura muito importante de comunicação, que é o feedback. Então, após o gestor e toda essa rede de pessoas avaliarem, né, esse colaborador, sai um resultado, né, tem lá estatísticas, números que mostram a respeito do desempenho, o gestor chama esse colaborador, dá o feedback, lembrando que também para dar o feedback precisa de técnicas, precisa ser de forma bastante assertiva, e juntos, de acordo com o feedback, os dois montarão planos de ação de melhoria. Então, o gestor, a partir desse plano de ação, vai acompanhar esse colaborador para que ele melhore aqueles pontos que na avaliação de desempenho, do ponto de vista da avaliação de desempenho e dos avaliadores, ele não estava tão bem. Após, então, acompanhar a evolução desse colaborador, normalmente se avalia novamente para verificar se esse colaborador melhorou ou não. Então, é isso. Eu agradeço, até o nosso próximo encontro. Até lá!